Glória a Deus da palavra de Deus. Primeira Crônicas, né? Paz do Senhor, capítulo 7. Vamos hoje continuar o estudo aqui da palavra de Deus. De 40 versículos, irmãos. Que benção. Estamos já no capítulo 7, né? Estamos ainda falando das genealogias. Que maravilha. Hoje aqui no capítulo 7, irmãos, vamos falar de alguns filhos de Jacó e 2 filhos de José que desempenharam um papel importante na história do povo de Israel. Aqui no capítulo 7, vamos falar primeiro da genealogia aqui tem Isacar, depois Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim e Aser, né? Aleluia! Vamos falar de alguns nomes aqui que para nos trazer à memória, irmãos, aleluia, lições vividas que esses homens e mulheres aqui viveram, né? Irmãos nossos, porque são israelitas, Jesus falou que a salvação vem dos judeus, mas nós sabemos pela palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, os seus não receberam, mas no 12 fala assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Paulo fala lá numa das suas epístolas, em Romanos, que nós fomos enxertados na videira, na oliveira verdadeira, aleluia, na videira verdadeira que é Cristo, aleluia. Hoje nós somos o Israel de Deus, mas o Israel hoje, nós temos que orar por eles, interceder por eles, clamar por eles, para pedir que o Senhor nosso Deus, através do seu Espírito Santo, abra os olhos deles. Biblicamente sabemos que muitos não vão abrir só na grande tribulação, mas que eles recebam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador hoje. Poucos têm aberto os olhos, mas vamos continuar orando, irmãos, para que Deus faça isso no geral. Sabemos que na grande tribulação, sim, vai haver um retorno de Israel, da parte de Ismael também para o Senhor, reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia. Hoje aqui o capítulo 7, a primeira parte fala de Isacar, né? Um dos filhos de Jacó. Irmãos, fala-se pouco de Isacar, de algum feito, de algum algo que ele fez, mas você lembra, olhando lá em Gênesis, né? Ali quando fala de Jacó, depois seus filhos, os seus filhos já grandes, né? Você lembra, tirando José, irmãos, e Benjamim, que ainda não existia, os filhos de Jacó, irmãos, fazendo coisas más, que desagradavam a Deus. E José, sendo um exemplo de Deus ali no meio dos seus irmãos, aleluia, ia e relatava para o seu pai. Então, você não tem muitas coisas assim para dizer especificadamente de cada filho de Jacó. Alguns em particular, sim, né? O primo mais velho, quando quis livrar José ali de ser morto, vamos dizer assim, resgatá-lo, para tentar chegar diante do seu pai, que era Jacó, e tentar amenizar a sua, vamos dizer assim, irmãos, reputação diante do pai, porque ele tinha se deitado com uma das suas concubinas, né? Essa era a intenção dele, a Bíblia, a história fala isso. Mas depois você sabe na história que eles, entre eles, venderam José, aleluia, para um grupo que estava indo para o Egito, e José foi parar lá na casa de Potifar, né? Pegaram as vestes, banharam com sangue para levar a Jacó. Jacó acabou acreditando e chorou amargamente. Então, irmãos, depois que vem aquela fome, tudo a direção de Deus, o nosso Senhor. A Bíblia Sagrada diz para nós, aleluia, que os irmãos vão lá, irmãos, e se ajoelham, né? Aquele sonho de José, que quando estava com a sua família, foi ali, talvez menosprezado, deram risada dele, fizeram pouco caso dele, se cumpriu. José viu seus irmãos se ajoelhar ali, e aquilo, eu imagino para José, que teve toda aquela experiência contrária no Egito, para depois ser honrado por Deus, viu seus irmãos ali, aquilo foi forte, irmãos. Deus faz isso com nós, faz isso com você. Há momentos da sua vida e da minha que passamos humilhações, afrontas, pessoas zombam, dão risada, desfazem de você, até mesmo do seu ministério. Mas, irmão, fique firme com o Senhor. A Bíblia diz que José não titubeou. A Bíblia não fala que José reclamou, murmurou, se queixou. Não, José ficou firme. Acredito, irmãos, na minha humilde opinião, que José teve momentos que chorou, que se lamentou sim para Deus, irmãos. Mas ele ficou ali, ó, esperando, aguardando. Oh, aleluia!
essa posição de fé que temos que estar na presença do Senhor, irmãos. Aleluia. Então, Isacar não se fala muito em detalhes. Benjamim, irmãos, a gente sabe que é uma história maravilhosa, porque nós entendemos pela palavra do Senhor, né? Nós vamos chegar a isso mais lá na frente e entrar mais em detalhes. Benjamim, Paulo vem da descendência de Benjamim. A gente vê que, contando a história do povo de Israel, irmãos, Benjamim quase foi, num período da história, exterminado por completo. Se fosse, irmãos, Paulo não teria existido, né? Mas, louvado seja Deus, aleluia, não foi, né, irmãos? Então, Benjamim, oh glória a Deus, aleluia, foi um dos filhos de Jacó, né, o caçula, vamos dizer assim, que veio levar a sua esposa, né, ao falecimento, né? E que quando José, aleluia, estava lá no Egito, quando os seus irmãos, que ainda não, ele tinha revelado a sua identidade, foram ter com ele, ele pede para trazer esse menino mais moço. Um dos irmãos ficam lá, guardado, preso, foi tratado até bem demais, mas para ver o menino. Depois ele vai e revela a sua identidade. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Aleluia. Vemos aqui, irmãos, quando fala de Naftali, pouco se fala, aleluia. Mas quando, aleluia, chegamos aqui, irmãos, louvado seja Deus. Em Manassés, né? E depois vamos falar de Efraim. Manassés e Efraim foram filhos de José lá no Egito. Aleluia. A gente vê que na história de Israel, irmãos, tanto Rúben como Levi, quando eles vão lá e matam aqueles homens, porque a sua irmã, né, Diná, foi desflorada, né, foi aproveitada ali, a gente vê que pegando lá em Gênesis e lendo toda a história do povo de Israel, Efraim e Manassés entram ali no lugar dos dois, contados como as tribos de Israel, irmãos. É uma história muito linda, mas que tem que ser contada, explicada, versículo por versículo. Aqui estamos fazendo uma pequena introdução rápida aqui, né? E a gente vê que Manassés aqui, irmãos, no versículo 15, vai falar de Zelofeade. Lá em Números, né? Se eu não me engano, no capítulo 26, o versículo 5, vai falar das filhas de Zelofeade. Não teve filho nenhum. Irmãos, para a descendência desse homem ser continuada, irmãos, essas 5 filhas de Zelofeade, que cada uma tem um significado do nome que é maravilhoso, aleluia, elas vão até Moisés. Creio, irmãos, pela Bíblia Sagrada, você lendo toda a história, né? Louvado seja Deus, que elas oraram, elas clamaram, elas buscaram, elas conversaram, elas pediram, elas tiveram, irmãos, entraram na presença do Todo-Poderoso em oração, e diz a Escritura Sagrada que Deus ouviu a oração delas. Deus ouve a sua oração, a minha. Quando elas chegam até Moisés, irmãos, para explicar o seu desejo, que elas tinham que ter herança, parte na herança, irmão, havia uma lei dada por Deus, irmãos. Isso é maravilhoso, que não poderia ser dado a mulheres, mas sim a homens. Na mesma hora, irmãos, Moisés viu o Espírito de Deus que habitava em Moisés, na minha e na sua vida, testifica com ele, e a oração delas é atendida. Alguém fala assim, mas e a lei? Irmãos, Deus, ele não mudou a sua lei, mas Deus, ele fez, aleluia, atendeu, realizou o desejo do coração delas, irmãos, porque ele é Deus, irmãos, ele faz, ele cria outra lei na hora, irmãos, dentro da lei, ele abre uma exceção, se for necessário, para abençoar o servo e a serva dele. Deus, ele faz isso, irmãos. Na Bíblia Sagrada, toda a história do povo de Israel, há muitas histórias contadas de homens, de juízes, de profetas, de reis, que Deus dá a sua vontade direcionada, mas também tem a vontade permissiva de Deus. Com as filhas de Zelofeade, foi uma vontade permissiva. Irmãos, o Senhor faz isso para você hoje, para mim. Ore, clame que ele é maravilhoso. A gente vê depois Efraim, outro filho, irmãos, de José. Aleluia. Aqui diz que, contando a história, eles
na genealogia, que você vai ver no versículo 22, né? E depois do 23, teve um filho chamado Berias. Segundo alguma significado do nome, né? Fala aqui assim o versículo, porque ia mal a sua casa. Em outros significados fala que o nome dele significava desgraça. Irmãos, não é porque ele tinha o significado desse nome que ele era uma desgraça, mas diz a Bíblia Sagrada que o povo de Efraim, que esse filho de Efraim liderou o povo a expandir, a conquistar, a vencer, a sair na frente da batalha. Irmão, não é porque alguém te aponta o dedo ou o nome tem algum significado diferente, não. O que importa é a sua fé, irmão. Deus não quer o exterior, Deus quer você aqui, ó, a transformação de dentro para fora. Berias foi na força do Senhor, irmãos, e conquistou. Aleluia! Deu um exemplo de fé, como os homens de Efraim, irmão. E isso tem que servir de lição para você e para mim, aleluia. Depois nós vemos aqui, irmãos, ó, Aser, que muito pouco se fala, né? E Naftali. Mas você fala assim, mas o que nos chama a atenção na genealogia, irmãos, é o exemplo de fé. Não todos tiveram exemplos bons, irmãos. Mas Deus, como assim a gente sempre fala aqui no canal, Deus não é parcial, irmãos. Ele deixa tudo revelado, escrito, para a gente ler na vida desses homens e algumas mulheres. Exemplos sim, tiveram de falha, de erro, mas depois de arrependimento, perdão, e levantaram e venceram, para saber que se nós errarmos também hoje, se nós falharmos também hoje, se nós, irmãos, cairmos, quem levanta é o Senhor. Se nós fracassarmos, Deus, Ele nos revigora, nos restaura e nos leva à vitória. 2 Coríntios 3,18, de glória em glória, de fé em fé. Irmão, isso é todo dia, aleluia. Lê lá, aleluia, que vencemos, que conquistamos, amém? Capítulo 7 hoje encerrado, glória, depois vamos no próximo vídeo, capítulo 8, e assim nós vamos falando do Senhor, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, e você aí vai sendo um atalaio, um instrumento de Deus, para ajudar nós, irmãos, compartilhar esse link, deixar o joia, a gente junto conquistar almas, vidas, para Deus, através desse canal, evangelizando, irmãos, isso para a glória e para a honra do nome do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus.